A graça de Deus é o cântico mais doce que já ecoou sobre o vale escuro da humanidade. Quando um homem se perdeu nas sombras do pecado, a graça foi a mão estendida que o alcançou. A justificação pela graça é a melodia do Evangelho, o coração pulsante da salvação, o sopro divino que transforma o culpado em justo, não por mérito, mas por misericórdia. A justificação é o ato divino pelo qual Deus declara justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Não é um processo humano, mas uma sentença celestial. É como se o tribunal do céu abrisse seus portões e o juiz supremo proclamasse: inocente, não porque um homem seja isento de culpa, mas porque Cristo tomou sobre si toda a condenação. Paulo, em Romanos capítulo 3, afirma que somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É aqui que se encontra o cerne da mensagem de Spurgeon. O homem nada pode oferecer. Toda a obra é de Deus. A graça não é uma moeda de troca, mas um dom. O sangue de Cristo não foi derramado para tornar os homens meramente reformados, mas para torná-los redimidos. Spurgeon dizia que a graça não é uma escada para subir ao céu, mas o próprio braço de Deus que nos ergue das profundezas. Ele via a justificação como um milagre de amor, o santo que se fez pecado para que o pecador se tornasse justo. No Calvário, o inocente foi tratado como culpado para que o culpado fosse tratado como inocente. Este é o grande intercâmbio da cruz. O que o homem jamais poderia conquistar, Cristo conquistou por ele. Pense em Abraão, que creu e isso lhe foi imputado como justiça. Não foram suas obras que o justificaram, mas sua fé na promessa divina. Pense em Davi, que mesmo após seu pecado, clamou por misericórdia e foi restaurado pela graça. Em toda a Escritura, vemos o mesmo fio dourado, o homem caído sendo levantado por um Deus que perdoa. Quando Jesus contou sobre o publicano que, batendo no peito, dizia: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador", ele mostrou o caminho da justificação. Aquele homem, sem méritos, sem glória, sem reputação, desceu para sua casa justificado. Por quê? Porque não confiou em si, mas em Deus. Essa é a essência da graça. Ela começa onde termina o orgulho. A graça é o bálsamo que cura o coração quebrantado, a ponte que liga o homem perdido ao Deus Santo. Na vida prática, entender a justificação pela graça muda tudo. Liberta o cristão da escravidão do medo e o conduz à alegria da gratidão. Não vivemos para conquistar o amor de Deus, mas porque já o recebemos. O verdadeiro crente trabalha, não para ser salvo, mas porque foi salvo. Ele ora, serve, ama e perdoa, não para merecer o céu, mas porque o céu já se inclinou sobre ele. Spurgeon dizia que a graça não é licença para o pecado, mas poder para vencê-lo. Quem foi justificado pela graça não deseja retornar às correntes do pecado, mas caminhar em novidade de vida. Ele entende que cada respiração é dom de misericórdia e cada passo é sustentado pela bondade divina. No mundo que valoriza o esforço humano, a graça é um escândalo. O homem moderno quer ser o autor da própria história, mas o Evangelho diz: não é por obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade destrói o orgulho e enche o coração de paz. Saber que Deus nos aceita não por quem somos, mas por quem Cristo é, traz repouso à alma cansada. A justificação pela graça é o alicerce da segurança cristã. Se dependesse de nossas obras, seríamos instáveis como o mar em tempestade. Mas porque depende da obra consumada de Cristo, é firme como a rocha eterna. Quando Satanás sussurra: "Você não é digno", a graça responde: "Cristo é digno". Quando a consciência acusa, a cruz silencia a voz da culpa. É pela graça que caminhamos, é pela graça que permanecemos e é pela graça que um dia entraremos na glória. Meu irmão, minha irmã, não há tesouro maior do que saber que Deus, em Cristo, te declara justo. A cruz é o selo dessa justificação. Ali, o amor venceu a justiça sem negá-la.
Ali, o pecado foi punido e o pecador foi perdoado. Que essa verdade transforme o teu viver. Que ao acordar, tu lembres que a tua aceitação diante de Deus não depende do teu desempenho, mas do sacrifício perfeito de Jesus. Que ao cair, tu te levantes não em culpa, mas em arrependimento e confiança naquele que te justificou. E que a tua vida inteira seja um hino de gratidão à graça que te salvou. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. A justificação pela graça é a prova de que Deus não apenas perdoa, mas transforma. Não apenas redime, mas adota. Não apenas absolve, mas glorifica. O pecador que se lança aos pés da cruz encontra ali o perdão que o mundo não pode dar e a esperança que nunca se apaga. E quando o coração se encha dessa certeza, ele não pode senão cantar: só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Que cada batida do teu coração lembre que fostes alcançado por um amor que não exige pagamento, apenas fé, e que ao contemplar o Salvador crucificado, possas dizer com confiança: justificado pela graça, vivo pela fé no Filho de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, acesse os links na descrição para conhecer mais obras de Spurgeon e livros que fortalecem a sua espiritualidade.